Você já pensou em todos os passos envolvidos para que o seu potinho de produto preferido vá parar no banheiro? A gente fala muito aqui de formulação, a gente fala de embalagem, mas o ciclo de produção do produto de beleza é muito maior e muito mais complexo. E tem tudo a ver com escolhas que têm impacto ambiental e social, um assunto que nunca teve tão em pauta. E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Góes, jornalista, ao lado da Isa Deson, pesquisadora de tendências. Vamos falar de impacto ambiental, sustentabilidade, sim. Nem vem achar que a gente está repetitiva. Em plena ebulição global. Não tem como. Então vamos lá, pensar em cadeia produtiva de toda a indústria é um drama. Isso inclui a indústria de beleza, né? Porque não é um mercado extremamente complexo. Então vamos lá, para você que nunca pensou nisso, a gente começa com a extração da matéria-prima, a gente passa para um fabricante de ativos, aí tem um time de desenvolvimento que vai combinar tudo, testar milhares de vezes até chegar na performance e na cosmética ideal, sem contar a indústria de fragrâncias que entra no meio até o processo de produção real oficial ser completado. E a gente nem falou aí de logística, porque essa parte final também é muito problemática. Logística para distribuir, embalagem primária, secundária e de venda, porque embalagem não é só o que a gente vê na prateleira e precisa ser encantador. Tem a ver com fazer esses produtos chegarem no destino deles inteirões para não ter desperdício. Fazer tudo isso com baixo impacto social e ambiental, porque a gente precisa lembrar que, como esse ciclo foi desenvolvido há décadas atrás, isso não era uma prioridade, não era tão levado em consideração. Então você precisa transformar uma cadeia que nunca foi feita de um jeito melhor, né? Pois é, e tá se tornando inegociável, porque tem um nível de exigência por transparência, né? Vindo do consumidor, mas vindo também das marcas que vão comprar a embalagem, comprar o ativo, comprar a matéria-prima, etc., que tá crescendo muito porque a gente está com acesso à informação que a gente nunca teve. Então a gente quer sim saber de onde vêm as nossas escolhas e onde elas vão parar depois. E aí eu tô falando dentro e fora desse ciclo. E tudo faz diferença nessa conta super complexa. Então, uma das coisas que a gente estava lendo que causou incômodo, tem dados divulgados no ano passado pela Carbon Trust, que é uma empresa que ajuda a acelerar as metas relacionadas à emissão de carbono em negócios, organizações, governos, enfim. E eles apontam que muita gente tem divulgado dados incompletos sobre essa quantidade de emissão de carbono do processo operacional, porque não leva em conta a extração de matéria-prima, por exemplo. Isso pode representar entre 30% e 50% das emissões da indústria. Então, assim, é muito difícil, né? Porque a gente também tenta se informar, mas esse é um mercado que ainda está tentando se comunicar, né? Fazer conta. Não vai dar tempo, gente. Não, por isso que a gente não para de ver pipocando por aí e as pessoas cada vez mais interessadas em entender se as iniciativas e investimentos em torno da redução de compensação de carbono estão contemplando todos os processos, ou se a gente só está falando de um pedacinho dessa cadeia de produção quando a gente escuta por aí toda a história da sustentabilidade, a marca falando um monte sobre o que ela está fazendo. É um perigo, né? É um perigo, tanto que a gente tem uma palavra para isso, né? Quem já ouviu a gente aqui, talvez já tenha ouvido, mas eu vou me repetir, porque a gente aprende outra vez a repetição, é o greenwashing, ou a lavagem verde, que é um termo para dizer quando a gente usa da sustentabilidade como uma estratégia de marketing, que a gente chama de marketing de oportunidade. Então eu vou aqui super divulgar 3 produtos que eu lancei que são sustentáveis para justificar os outros 89 mil produtos que eu tenho que não são. Ou eu vou ressaltar um dado de uma coisa que eu estou fazendo, em vez de contar realmente como a situação é. Muito raro a gente ter o que a gente conhece como green honesty, né? A ideia de... Que é isso que a gente tem que defender aqui, porque não vai existir um produto perfeito, uma marca perfeita que tique absolutamente todos os... campos, porque a gente está falando sobre consumo, né? Mas enfim, se a gente dá para ter alguma ideia, né? Já que não é trivial para quem consome entender, o que a gente pode observar na hora da compra? Eu acho que tem um limite do quanto que a gente pode se interessar. O mais intrigante desse momento que a gente está vivendo, na verdade, é que a gente está reconectando
com os processos daquilo que a gente consome. Isso eu acho muito interessante, porque a gente foi se afastando da indústria, a gente foi se afastando de onde são feitos os produtos ou onde são extraídos as matérias-primas, e isso está nos aproximando. Essa eu acho que é uma coisa positiva. Você viu uma notícia esses dias falando que, acho que era isso, que as crianças reconhecem mais pokémons do que... Déficit de natureza, chama. Que a gente já tem um episódio sobre isso, inclusive. Mas ficou meio distante, né? Você compra coisa embrulhadinha no mercado, mas vai. Não sabemos reconhecer, né? Tem um termo bom também que a gente é analfabeto botânico. Exatamente, isso é muito bom, a gente aprendeu outro dia, né? Bom, o que dá pra gente investigar, perguntar, ou pelo menos procurar saber, ou até talvez cobrar a marca pra ajudar a gente? A procedência, pelo menos do ingrediente principal. Não precisa saber aquela lista de coisas que você não sabe nem pronunciar. Isso já é um ponto positivo. Se quiserem comunicar, a gente gosta. Pensar na pegada de carbono sem esquecer a logística, que é uma etapa super poluente. Então, como é que a gente faz isso? Tenta comprar local, porque quanto mais longo o trajeto, mais emissões envolvidas, certo? E aí, embalagem. Se pergunta sobre embalagem. A embalagem faz muita diferença. É reciclado? É biodegradável? É recarregável? É compostável? Falamos muito disso aqui num episódio sobre refil, então fica de olho se te interessar. Lembrando que não dá pra gente ter esse repertório inteiro para julgar. A gente também não consegue contar com transparência total das marcas, mas uma das estratégias é olhar para os selos que esses produtos têm. Então, é ISO 14001, é empresa B, eu reciclo. Precisamos pesquisar e aproveitar isso para entender como que essas métricas são vendidas, porque muitos deles são vendidos, mas como elas são checadas para que essas empresas façam parte deles. No fim das contas, a gente estava falando sobre como foi se distanciando do processo produtivo. A gente também esqueceu que a gente vive num ambiente que é cíclico, então tem que ter um pensamento sistêmico. Há muitos anos a gente fazia aquela palestra, né, que você falava que não existe jogar fora. A gente tem essa sensação de que o que foi pelo ralo foi para algum lugar, o que foi para o cesto de lixo foi para algum lugar, e é por isso que os princípios de economia circular deviam obrigatoriamente reger todas essas etapas do mercado. Não só do que está na nossa casa, mas inclusive o que você fabrica em toneladas e como isso é descartado desse sistema que é uma cadeia gigantesca. Então precisa levar em conta sim, extração, produção, distribuição, e não só, a gente tende a pensar em sustentabilidade pensando só em verdes, mas isso também tem a ver com animais que são envolvidos, tem a ver com as relações humanas que são cultivadas e tudo isso, por isso que ESG é um termo que está na moda, né? Porque isso tem a ver com ética, inclusive relacional, né? E é complexo, né, gente? É o que a gente já falou, não vai ser do dia para a noite, a gente não tem as métricas adequadas, a gente está a gente age, né? O ser humano age em cima do medo. Então, agora, com temperaturas batendo 50 graus no mês de novembro, a gente começa a falar, talvez precisamos. Talvez é verdade o aquecimento global, a ebulição global. Talvez tudo esteja acontecendo. Estamos aí há 20 anos apavorada. Então, o drama aqui é que leva tempo, leva pesquisa, leva investimento. A gente está falando isso para não parecer trivial, como se a gente achasse que amanhã empresas e gigantes que estão aí, às vezes, há mais de 100 anos, vão transformar tudo e toda a cadeia em algo 100% sustentável. Deveria, mas não vai ser, porque não dá lucro. E a gente tem que fazer isso com prioridade, né? Precisa começar de algum lugar, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em produção de ativos, enfim, fatiando todo esse ciclo em várias partezinhas, acho que tem marcas que têm exemplos muito interessantes de cultivo e de comunicação. Natura é reconhecida internacionalmente por fomentar comunidades locais, floresta em pé, na região da Amazônia, a partir disso pesquisar ativos que não são patenteados e viram ingredientes cosméticos com compromisso ético, transparência, responsabilidade ambiental. A gente tem um lançamento recente muito encantador de Natura, que é uma marca chamada Biome, toda de produtos sólidos para cabelo, corpo, rosto, usando como um ingrediente o óleo de dendê. A gente já falou em vários episódios sobre como esse ingrediente tem um cultivo, extração super problemático.
mas esse produzido no sistema agroflorestal no Pará, né? E aí, para complementar com a outra maior indústria de beleza do país, que é o Boticário, ele também está aí engajado com uma plataforma chamada Beleza Transparente, que foi lançada em 2021, que além de artigos informativos sobre os ingredientes que o grupo escolhe, ainda fala de inovação, sustentabilidade, e você pode ali consultar. Eu acho que isso que é interessante, a gente começar a dar essas ferramentas, também abrir o jogo, né? Legal. A gente falou de Biome, vê como esse mercado de sólidos vem crescendo para além do sabonete em barra, que é largamente usado no Brasil. Muita gente tem resistência a usar condicionador, hidratante, sólidos. De fato, eles ainda são caros, ainda é um produto muito de nicho, mas é muito interessante a gente pensar que majoritariamente esses produtos que a gente tem, por exemplo, no box do banheiro, são feitos de água, né? Está transportando água para lá e para cá. E pagando emissão de carbono para transportar água que vem de outros países. Uma loucura. E eu li uma matéria no Belezinha, o site da Vânia, que apontou que ofertas de produtos sem água em cuidados pessoais está crescendo quase 160% ano a ano, né? Segundo a Lessônia, que é designer e fabricante de ingredientes e cosméticos, o shampoo em pó economiza metade das emissões de água, energia e gases de efeito estufa quando a gente compara com o shampoo líquido. Então aí tem muita coisa pra gente pensar. Estamos falando que é a mesma formulação? Não, gente, é super desafiador, não é simples transformar uma coisa na outra, mas a gente precisa estar pesquisando para criar novas soluções. Tem uma tecnologia nova chamada Drizz, que remove 98% de água de produtos de beleza, transformando eles em discos reidratáveis. Achei muito high-tech. A gente tem muito episódio também sobre sólidos e inovações do tipo. Mas acho que o mais legal é ver também como várias dessas iniciativas que começam muito alternativas também têm sido adotadas por marcas de luxo, né? A Dior lançou recentemente o Hydra Life Time to Glow, que é um pó esfoliante, nessa pegada que não tem água. Tatcha, Aiden, Iode são outros exemplos de marcas gringas que oferecem máscara, shampoo, produtos de limpeza facial, enfim, em formatos sólidos ou em pó. Tem a 900 Care, Mono Skincare, que tem formulações intermediárias, então eles são sólidos e se transformam em líquido em contato com a água, ou eles vêm em pó e você mistura em casa, e isso vira uma emulsão, né? Eu fiquei super curiosa com o desodorante da Fareva, que é em pó. E aí você tem um recipiente roll-on recarregável, e quando você coloca e reidrata esse pozinho, você começa a diminuir loucamente, né, a logística e o transporte, inclusive, dos desodorantes, por exemplo. O que não é simples, de novo. Isso precisa ser garantido pela Anvisa, que não haja contaminação, as coisas vêm lacradas por uma razão. Então, todas essas transformações são, de fato, muito desafiadoras, especialmente pensando em escala. Assim, mudar uma cadeia de desodorante que é vendida no mundo inteiro. Um trampo, né? E eu acho que a gente tem que falar aqui também que isso envolve uma mudança de cultura. Você está acostumado a usar o seu shampoozinho de uma certa forma, comprar, chegar em casa e já enfiar no chuveiro. Então, são novos hábitos. Total. E a gente sabe que novos hábitos requerem um tempo de adoção também na parte do consumidor. Outra coisa inovadora que tem a ver com extração e ciclo de produção é upcycling. A gente ama falar desse tema. Porque vê que tem mais gente querendo que isso ganhe mais escala, enfim. Aí a gente está falando de ativos que são provenientes de descarte. Normalmente, indústria alimentícia, uma coisa que não seria usada para ela, acaba virando um ingrediente para formulação de beleza. A gente tem um episódio só sobre esse, mas vale falar de um lançamento da BASF que chama Keracilium. Ele é extraído depois da torra de uma semente que chama Cardo Mariano, e acho que consegue substituir a queratina na formulação dos produtos para cabelos que sofreram agressão, sol, poluição, etc. E provavelmente algo que iria para o lixo, certo? E a Givaudan, não é a primeira vez, traz mais um lançamento agora também nessa ideia de upcycling, é o Patchouli Up, que é feito 100% de patchouli reciclado, depois da extração da fragrância. Que é uma nota super luxuosa, importante para a indústria, né, de fragrância. Esse ativo, então, ele é feito com o subproduto desse ingrediente também olfativo, né? E ele funciona para reequilibrar a microbiota do couro cabeludo. Então,
enfim, todos os assuntos quentes do momento acontecendo. Eu acho importante mencionar a Givaudan e BASF, porque a gente está falando de empresas globais que são fornecedoras para marcas do mundo inteiro, tem, enfim, muito impacto na cadeia de produção. Numa escala menor, mais fácil de executar, e aí onde as coisas nascem, a gente tem exemplos como o da americana Pharmacy Beauty, que se comprometeu recentemente a ter 100% dos seus novos produtos usando ingredientes reciclados, tanto na formulação quanto na embalagem, como, por exemplo, a máscara de cílio, que usa restos de mirtilo que seriam jogados fora na composição. Uma das coisas interessantes que eles afirmam é que quase 2 toneladas de resíduos teriam ido parar em aterros sanitários. E a gente está falando de uma marca pequena, né? Imagina... Mas é que quando a gente fala de indústria, gente, tonelada vira uma piada, entendeu? É quase metro cúbico. Então, pensando em plástico, pensando em aterro sanitário, a gente tem uma surpresa aqui no Brasil. A Evergreen, que é uma das principais indústrias locais de produtos descartáveis de cuidados pessoais, relançou esse ano uma marca que os Gen Z não vão lembrar, que é a icônica Mods, né? Você não falava absorvente, gente, só vou usar meu Mods. Eu ainda sou essa pessoa e ela me zoa, inclusive. E todo o portfólio deles foi repensado. Então agora, na produção, tanto de absorventes quanto fraldas descartáveis ou toalhinhas umedecidas, tudo vem feito de celulose e insumos de fontes renováveis. Isso é muito novo. Porque lembra que quantos absorventes a gente usa na vida e então, vai todos pro aterro. Na atmosfera. Falando em absorvente, que sou um pouco obcecada por esse assunto, tô muito de olho numa marca nova, a Nua, que é brasileira também. Dá para comprar pelo site, acho que até fazer uma assinatura recorrente para você receber absorvente em casa. Eles criaram uma versão feita de fibra de bambu, a partir de cultivo sustentável, sem pesticida, e que quando descartados se decompõem em até 6 meses, o que é mais ou menos 1.200 vezes mais rápido do que um absorvente tradicional, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que tem uma coisa interessante pra gente pensar, só porque a gente falou de hábito quando a gente estava falando de novos formatos em pó e tal, que é isso, uma solução são as calcinhas reutilizáveis. Pentes. Tipo isso, tipo pentes. Coletor. Só que também é uma mudança de hábito. Isso também requer que você tenha tempo para lavar, lugar para secar, tudo direitinho, acesso à água. Elas são um pouco mais caras, mas duram muitos anos. Tem que pensar. São novos hábitos, é isso que eu quero dizer, né? Então, se da mesma forma que usar um shampoo sólido é uma coisa que a gente talvez não fizesse, usar uma calcinha absorvente também não. Então, a gente tem que ter alternativa para as duas coisas, porque ninguém vai sair mudando o comportamento do dia para noite. E claro que, falando agora da perspectiva interna da marca ou da distribuidora, tudo isso requer muito investimento e requer também disposição para correr risco, né? Porque fazer diferente, mudar, tem muitos riscos envolvidos. Então, a gente tem que apostar numa coisa que seja muito amarrada, muito bem comunicada para poder também chegar no consumidor e nessa mudança de comportamento que precisa. Eu lembro que a história dos sólidos é um exemplo. Eu lembro que há alguns anos eu fui visitar a sede da Lush em Londres, uma marca que infelizmente a gente não tem no Brasil, super conectada a questões éticas e de impacto, né? E eu lembro que a gente teve essa conversa sobre como lá os sabonetes líquidos eram favoritos. E eles têm sabonetes sólidos famosérrimos, perfumadérrimos, coloridos, muito atraentes. Mas é isso, a gente precisa lembrar, né? Será que eu preciso de mais uma embalagenzinha plástica de uso único? Será que não dá para ser em barra, né? Enfim, pequenas decisões que não acham que são de total responsabilidade nossa, tá? Eu quero mais que a indústria invista em desenvolvimento e tecnologia para que as embalagens tenham menos impacto, por exemplo. Mas também faz parte da gente pensar como a gente consome, né? Eu acho que não tem mais como a gente fugir do pensamento sobre o que a gente consome diante do quadro atual, vamos dizer assim, né? Tá acabando, gente, tá acabando. O episódio também tá acabando, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a questão da escassez, né? Quando a gente fala de buscar soluções mais sustentáveis, a gente acaba esbarrando em algo que impacta especificamente não só o custo de produção, mas principalmente o nosso bolso, né? Impacta tudo, né? Porque se a gente vai pensar num aumento, pode ser aumento de custo para quem produz, se você usa um ingrediente raro,
Então ele vai custar muito e esse produto fica muito caro. Ou todo mundo quer plantar o mesmo ingrediente, aí a gente tem monocultura para cultivar a mesma coisa. E defendemos aqui, né, tecnologia e inovação para buscar alternativas que não precisam necessariamente serem cultivadas fora do laboratório. Vamos fazer muitas coisas no laboratório, né? Tem um dado legal também aqui que a gente trouxe, que é de um estudo que foi feito pela Alliger, que é uma líder em soluções tecnológicas de logística para a cadeia de produção. O estudo é de 2022 e ele chama The Missing Billions, The Real Cost of Supply Chain Waste. Então, os bilhões que faltam, o verdadeiro custo do resíduo do desperdício. Obrigada. Do desperdício da cadeia de produção, né? E ele foi citado em vários estudos, várias matérias que a gente olhou para fazer esse roteiro, e o que ele analisou foram 61 empresas globais de beleza e cuidados pessoais nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França e na China, incluindo fabricante, atacadista, distribuição e varejo. E o dado que mais chamou a atenção é que apenas 3,6% dos orçamentos de tecnologia das marcas são dedicados à melhoria da sustentabilidade na cadeia de suprimentos. É menos de 5%. Né? Mesmo que, e aí só para esse dado ficar ainda mais potente, 93% das empresas que foram entrevistadas responderam que sabem da importância de se tornar mais sustentável para continuar relevante. Eu sei. Saber não é botar em prática, gente. Aí vocês estão à espera de um milagre mesmo, né? Isso não vai acontecer. Esse estudo tem vários outros dados interessantes. Acho que um outro muito impactante para mim é que mais de 10% da produção vai para o lixo por danos ou por superprodução. Nem vou falar que isso representa perda de dinheiro, de fato, estimado em até quase 5 bi de dólares para as empresas. Mas, gente, não dá para a gente ficar criando metas para vender mais e mais e bater recordes. E é desperdício também, né? Não só de dinheiro, é desperdício de recurso, é desperdício em emissão de carbono. Não vai ter almoço grátis e não tem milagre, né? Mas fala de logística, porque tem novidade, né? Bom, já tem vários sensores sendo desenvolvidos, tem coisa acontecendo, mas a gente achou uma ferramenta de rastreabilidade que chama Atma.io. Todas as refs ficam no detalhe do nosso episódio e no nosso Instagram. Depois você olha lá. Mas a Atma, o que ela faz? Ela cria uma identidade digital de produtos e ela rastreia e alimenta uma rede de dados. E aí ela vai alertando as anomalias que acontecem, as ineficiências. Então ela te ajuda a economizar dinheiro, para você investir mais dinheiro na sustentabilidade. É isso que a gente quer. Não ter desperdício, porque perdeu o produto no caminho, né? Ela já tem 28 bilhões de itens conectados, gerenciados numa nuvem, quando o assunto é vestuário, varejo, alimento e saúde. Então, tá aí uma oportunidade para beleza. Tem uma outra história, que é uma rede, na verdade, de atendimento chamada Flow Space, que levou um prêmio no Sustainability Awards em 2021 e esse ano, como o melhor serviço de sustentabilidade, porque ajuda na otimização desses tempos de trânsito e na redução de emissão criada para remessas de envio de produtos a longa distância. Então, também cria um algoritmo que ajuda a otimizar essa rede de logística, ele ajuda a detectar qual que é o centro de abastecimento mais conveniente, mais eficiente para manter as coisas meio próximas, como a gente falou, que tem muito impacto logística para pegada de carbono. Isso também ajuda a acelerar a entrega para o consumidor e agilizar a operação nesses armazéns que às vezes consomem muito trabalho, além de ajudar a pensar em embalagem também. Enfim, vocês entenderam, né, que cadeia é um drama que nós, pobres consumidores, não conseguimos acessar. Mas é importante que a gente saiba que é um drama e que a gente cobre que isso seja diferente, né? Porque a gente não vai parar de consumir produtos e não existirá essa operação perfeita, mas a gente acha que tem que ter mais do que 3,6% de investimento em inovação e sustentabilidade, de fato, para as marcas continuarem relevantes daqui para frente. Não, é que elas assumam um compromisso de transparência radical. Porque essa transparência que é marqueteira não vai convencer, né, mais ninguém. Eu prefiro saber realmente onde você está investindo e quais são os gargalos,
Porque todo mundo faz escolhas a partir disso, ou deveria fazer. A partir disso, ainda que elas não sejam perfeitas. Escolher uma coisa, às vezes, muitas vezes abrir mão de outra. E a gente vai equilibrando os pratinhos. Mas eu vejo esses dados e não me parece que as pessoas têm um senso de urgência, né? Com o que está acontecendo. É que eu acho que o consumo ainda é a prioridade. Então, produzir mais, Claro. consumir mais, ter mais. O que, na verdade, é extremamente contraprodutivo. E aí, só para finalizar, o que eu acho que, te ouvindo falar, assim, uma das reflexões que me veio muito clara é assim... O problema que a gente está tendo é que na força de querer fazer tanto greenwashing, se fazer parecer tão sustentável, muita marca legal está perdendo a credibilidade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, se a marca não tem credibilidade, ela não tem nada. Então, fica o recado aí para quem escuta a gente. Bom, esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo, nosso apoiador master. A gente tem pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha sonora é assinada pelo Alex Batista, a direção de arte é da Núbia Lima, a gente tem produção da agência On The Nose e da Space House, e a gente volta o ano que vem. Esse é o último episódio do ano, gente. Boas férias. Janeiro a gente tá por aqui. Até lá. Tchau, Bela!